tem vários esportes de luta nas Olimpíadas. Você sabe qual é a importância da suplementação para o rendimento desses atletas? Suplementação nos esportes de luta é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Delis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o professor Luan Lisboa. Ele é graduado em nutrição e pós-graduado em nutrição clínica e esportiva. Tem experiência de mais de 10 anos em atendimento em consultório, com foco em atletas desportistas, e experiência como professor na graduação em nutrição e cursos de pós-graduação por 9 anos. Atualmente, ministra cursos presenciais e online na área da nutrição esportiva e bioquímica aplicada à nutrição, tendo mais de 8.000 alunos pelo Brasil e outros países. Luan, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso te receber no programa. O prazer é todo meu, fiquei muito feliz, né, com o convite e muito animado, né, de discutir e trazer um pouco de conhecimento aqui para quem assiste o programa. Prazer enorme. Tenho certeza que vão aproveitar muito. E olha, quando a gente pensa em esportes de luta, existem diversas modalidades. Agora, em todas as modalidades, a gente sabe que os atletas de elite, os atletas de alta performance, eles vão se beneficiar, vai ser importante a suplementação para aumentar o rendimento desses atletas. Então, vamos direto ali no ponto. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é qual é, então, o papel da suplementação para os atletas de rendimento nos esportes de luta? Essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente vai para as Olimpíadas em específico, principalmente, né, mas para o esporte de alto rendimento, esporte profissional, a gente acaba vendo uma diferença, né, do primeiro lugar para o segundo lugar. Em esporte de luta e tal, a gente tem um golpe que encaixou, outro que não encaixou. Às vezes uma diferença muito pequena é responsável, né, por fazer um ser campeão e outro ser vice, o primeiro e segundo lugar. Então, a gente tem muitos atletas com altíssimo rendimento. Então, qualquer estratégia que a gente utilize, que às vezes para o público leigo, para o indivíduo normal, comum, não vai fazer tanta diferença, para esses atletas faz uma diferença enorme. Pode ser a diferença do quarto para o primeiro lugar. Então, se tratando de suplementação, a gente vai ver resultados importantíssimos de suplementos, né? Auxiliando na melhora da performance, na melhora de força e trazendo, às vezes, uma medalha para esse atleta, né? Um resultado da sua melhor marca, enfim. Então, se tratando de suplementação, que na maioria das vezes ela entra como auxiliar da alimentação, a gente pode dizer que para o atleta de alto rendimento é algo que não pode faltar. É muito difícil você ver um atleta de alto rendimento que não tenha a suplementação como aliada, né? A gente pode discutir que alguns têm suplemento, outros não têm, né? Até porque a suplementação ela acaba sendo individualizada, mas a gente pode dizer que é algo que não falta, né, na rotina e no dia a dia do atleta. Isso é fato. E eu acho que você disse tudo, assim, no momento em que você fala para aquele atleta de alta performance, é a diferença de ouro, prata, bronze, ou até mesmo não ter uma posição, né? E cair muito nas Exatamente. medalhas. Eu me lembro até de quando eu estava estudando a parte de cafeína, né? Que é o que a gente sempre adora quando pensamos em Sim. rendimento. E toda a parte também de metabolização da cafeína, a parte genética da cafeína e o quanto tem que ser bem direcionada a escolha de quem vai ser suplementado. Mas eu lembro que eu fiz uma continha, assim, a diferença era pouca em termos do que de minutos, se eu não me engano, do que a cafeína conseguia acrescentar em termos de rendimento, né? Ser um pouco mais rápido, uns minutos mais rápido. Mas eu lembro que eu fiz a matemática,
do que isso representava em uma meia maratona do tempo da primeira posição versus os outros. E essa diferença de minutos já jogava o Absurdo. atleta lá para a posição 97. Era um negócio muito, muito surreal, assim. Então, faz muito sentido. E aí, quando a gente fala em luta, comentamos, tem várias modalidades. Então, quais são algumas das principais modalidades? O que a gente tem que ter no radar? A gente estava até vendo uma matéria recente que o esporte que mais trouxe medalha para o Brasil foi o judô, né? Tem muitos atletas de sucesso, não sei se isso mudou agora com a ginástica olímpica ganhando tantas medalhas, mas eu vi que o judô é um esporte de luta que traz muita medalha para o Brasil. Tem vários atletas excelentes, tanto nessa edição como nas últimas edições, né? E tem outras modalidades, poucas que a gente conhece, acho que a gente conhece, as pessoas conhecem pouco a luta livre, né? A luta do estilo greco-romano, tem o taekwondo também, que é uma luta que está presente. E o interessante é que o esporte de luta em si, independente de qual seja, ele tem algumas características em comum, né? Tirando o fato de serem de luta, de combate, corpo a corpo. Às vezes não é combate corpo a corpo, como é o caso da esgrima, mas eles apresentam algumas peculiaridades em relação principalmente ao tipo de esforço físico, né? Por mais que a gente conheça mais o judô, o jiu-jitsu não é um esporte olímpico, mas é algo que o brasileiro conhece bastante, né? Então existem diversas modalidades, né, nas Olimpíadas principalmente, mas a gente pode dizer que elas apresentam características em comum, faz com que a suplementação seja algo que eu não diria igual, mas parecido no que diz respeito ao objetivo, né, da suplementação, porque cada suplementação tem que ser feita com um objetivo específico. E quando se trata E de quais luta são em si, características em comum? Quais são os principais suplementos, então, utilizados? se você parar para analisar, ó, atletas de luta, eles dependem muito de uma característica física, de uma valência física associada à força. A força, eles precisam ser fortes, né? E quando eu falo força, a força bruta mesmo, né? Porque a gente pode expressar força de diferentes maneiras, mas a força bruta de conseguir carregar uma sobrecarga específica, isso eu estava assistindo recentemente a luta do judô por equipes, do atletas acima de 90 quilos, da França e do Japão, se eu não me engano, foi a medalha de ouro. E o atleta teve que fazer uma força para carregar um atleta de 90 quilos e fazer o ippon, né? Que é colocar ele, fazer com que as costas ele atinjam o chão. Então, ele precisa de força bruta para carregar o atleta e arremessar ele. E sem contar outra característica da força, que é a explosão, também precisa ter golpes explosivos, resistência de força. Lembro que nessa mesma luta eles estavam lá, né? O Golden Score, que é aquele momento que chega, quem fizer o primeiro score, primeira pontuação, ganha. E os atletas estavam ali por 5 minutos. 5 minutos pode parecer pouco tempo, mas quando você está fazendo o esforço físico máximo, é um tempo bem desgastante. Você via pela fisionomia do atleta que ele estava bem cansado. Então a gente pode dizer que força bruta, explosão e resistência de força, né? Ou seja, o atleta precisa resistir ao máximo, gerando um maior nível de força, são as características principais. E a gente pode ver suplementos que beneficiam diretamente essas valências físicas, né? Como é o caso da creatina. Creatina é um suplemento associado tanto à força bruta, a aumento de força bruta, a explosão. Então, esses esportes se beneficiam bastante com a utilização de creatina. E quando a gente vai para a resistência de força, que é fazer com que o atleta consiga fazer o máximo de trabalho por um maior período de tempo, a gente vê a própria betalanina como um suplemento que poderia beneficiar também. Teria o bicarbonato. Bicarbonato é uma estratégia, só que os seus efeitos colaterais eu utilizo bem pouco na prática, se não me engano, eu utilizei em 2 atletas, mas os efeitos colaterais não compensam. Então a gente vê creatina, betalanina, isso pensando no momento da luta, né? Porque tem outros suplementos que auxiliam no processo de recuperação, né? Porque se a gente parar para pensar, suplementos apresentam 3 objetivos, a suplementação em si, né? Teria a melhora da performance direta, que seria a utilização de creatina e betalanina, que está associada diretamente à melhora de uma valência física. A gente tem suplementos que vão retardar a fadiga. Eu poderia pensar um atleta de luta num carboidrato, num eletrolítico, que vai estar ali auxiliando ele na recuperação, fazer com que ele consiga lutar várias vezes, e suplementos que vão auxiliar na recuperação, no recovery. Aí entraria o carboidrato, entraria a proteína também. Então, perceba que o suplemento em si, ele vai entrar dependendo do objetivo. A cafeína que você citou é um suplemento bem versátil, né? Porque a cafeína está associada a melhora de performance aguda e qualquer esporte se beneficiaria com melhora de performance aguda, a luta principalmente. É só o fato de você. Um dos benefícios, né, da cafeína é diminuir a percepção de esforço. Isso para um lutador é sensacional. Isso vai retardar, ele vai conseguir gerar mais trabalho
Então, seria um suplemento interessante. Só que a cafeína, ela tem uma peculiaridade no esporte, que a gente tem que ter cautela em relação ao uso crônico dela, né? Então, cafeína é algo que você vai se adaptando. Então, sempre que eu trabalho com alguns atletas, eu uso cafeína em momentos específicos. E nada melhor do que uma luta, uma competição importante. Você tem momentos que você deve utilizar cafeína, é uma luta importante para o atleta, né? Tudo que você puder fazer, é um tênis velho. Usa aquele tênis velho, que é aquele tênis que ele se sente bem. É porque ele gosta daquela meia cinza. Usa a meia cinza que ele vai sentir bem. Então, o que você puder fazer para melhorar a performance de forma aguda, e a cafeína auxiliaria de uma forma sensacional, né? Atletas de luta nesse momento. Fantástico. Então, assim, pensando no que você comentou, nas diferentes valências que são compartilhadas pelas modalidades do esporte de luta. Aí a gente está falando da questão da força bruta, né? Mas aquelas que também são compartilhadas entre todos os esportes. Então, todos precisam de recuperação, todos vão precisar ali um pouco de rendimento. Na sua prática, os suplementos que você acaba utilizando para praticamente todos os atletas seria uma creatina, uma betalanina, dependendo da situação, proteína, carboidrato, cafeína, acho que são os que eu Carboidrato. peguei. Exatamente. Tem mais algum? É porque sempre que a gente trabalha com atletas, né? Óbvio que o momento de suplementação depende muito do momento. A rotina de treino de um atleta é uma rotina muito intensa. Muito intensa. Quem já teve como acompanhar um atleta sabe do que eu estou falando. Às vezes a gente vai para academia 1 hora do dia, o treino é intenso, beleza, mas atletas treinam 3, 4 horas no dia, fazem 2, 3 sessões no dia. Então a recuperação, né, porque nutricionista e esportivo deve trabalhar com um treinador esportivo associado, porque se não tiver treinador, é um trabalho perdido. Você não sabe como você vai otimizar a performance se você não tiver um direcionamento de melhora de performance, né? Então tem que ter toda uma planilha, frequência de treino, tem que recuperar entre uma sessão e outra. Então isso é algo muito importante, deve ser feito. Então carboidrato, entra ali suplemento, proteína é algo que não pode faltar. Geralmente eu divido isso para performance aguda, seria a cafeína, né? A gente poderia até utilizar a creatina, apesar de não ter um efeito agudo, mas ela vai estar melhorando naquele momento específico, né? E a betalanina. Mas betalanina, geralmente eu tendo a utilizar mais em competição, para garantir que o efeito dela seja no momento da competição. Em treinos, depende muito da planilha de treino. Mas eu diria que na competição em si, vai ter uma competição em agosto. Poderia programar para agosto a gente ter o efeito da que a betalanina iria gerar nesse paciente no organismo dele. Então a gente programa a suplementação para que em agosto isso aconteça. Então seria... O efeito dela é no durante, mas para que seja um efeito no durante, a gente precisa de um trabalho prévio para que ela esteja pronta para ser utilizada. Exatamente. Então, esses são os que se repetem entre os atletas, quase que de forma geral. E quais são aqueles mais específicos por modalidade? Varia de uma modalidade para outra? Eu diria que é muito complicado a gente atribuir um suplemento à modalidade, né? Porque estaria mais associada ao tipo de esforço físico que, como eu falei com você, né? A luta ela tem uma característica física bem similar. Por mais que o que mude entre o judô e o jiu-jitsu seja a regra, mas a gente vai sempre ter um atleta que precisa de força, de explosão, recência de força, né? Então, eu diria que a gente poderia dividir a suplementação por característica de esforço físico, né? Então, não seria por modalidade. É óbvio que, a depender da modalidade, a gente vai ter características de esforços físicos diferentes, né? Mas, por exemplo, talvez a betalanina ela seja algo mais interessante para esportes de luta. É muito importante para esportes de luta, mas mais importante ainda para esportes de luta, onde o round de luta seja mais longo. Quando você tem rounds mais curtos, talvez não seja algo tão interessante quanto em esporte de luta, onde você tem rounds mais longos, onde o atleta passa mais tempo em esforço físico. Então aí você, como eu preciso fazer com que a resistência de força dele, que ele resista ao máximo possível, né, o maior período de tempo, fazendo mais força, talvez a betalanina seja interessante mais para esse esporte do que para outro. Então acho que o fator determinante ainda é esse. A creatina acaba sendo um pouco melhor. Exatamente. Então, o mais importante é a gente analisar essas características físicas. Por isso que é importante um profissional, né, de nutrição, para entender que entenda isso. a bioquímica que tem por trás desse esporte para a gente poder identificar qual vai ser o suplemento adequado e as características específicas do próprio paciente, né?
Não é? Exatamente, E perfeito. quando a gente fala em esporte de luta, acho que outra coisa que é comum, né, a todas as modalidades, pela própria força bruta, pelo que eles acabam tanto no que eles fazem quanto no que eles recebem, né, de golpe. Tem muito impacto. Então acaba tendo muito prejuízo ali da saúde articular. A gente pode fazer alguma coisa no sentido de ajudar nas articulações com suplementação? De fato, a saúde articular de atletas, não só de luta, mas principalmente de luta, porque envolve esporte de combate, né, é algo muito importante, né? Eu diria que para esses atletas, inclusive, existem protocolos de treino com prevenção de função articular, eles trabalham muito a musculação, às vezes não são tão musculosos, mas com o objetivo de fortalecer a musculatura e prevenir a lesão da articulação. Então, é algo que, às vezes, eles fazem até trabalho de força específico, fisioterapia específico, e a alimentação também tem que ser pensada nisso daí, né, em melhora de função articular. A gente tem, por exemplo, como as próprias proteínas, pensando no fortalecimento da musculatura, que vai melhorar, né, funciona até como substrato, e tem até algumas classes de suplementos que funcionam diretamente, né, para melhora da saúde articular, suplementos conhecidos como joints, à base de condroitina e glucosamina, podem ser utilizados por esses atletas com o intuito de proteger, de preservar a sua articulação. Mas é muito importante que ele entenda que esse trabalho envolve suplementação, envolve alimentação adequada, envolve até treinamento e fisioterapia. Eu diria que, até porque, ó, eu estava até conversando com um atleta esses dias, a recuperação de uma lesão articular é algo bem demorado, bem demorado. Eu já trabalhei isso com um atleta de luta também, mas eu tô com um atleta de tênis agora que está com condilite por conta do trabalho da musculatura de sobrecarga, é 4 meses de recuperação. Imagine, 4 meses você continua treinando com dor. E aí a gente está falando de utilização de musculatura. Imagine um atleta que, além da musculatura, ele vai utilizar articulações diretamente para preservar a sua saúde. Então, pensar nesses suplementos, na alimentação, na estratégia, é algo muito importante. Aí entraria proteína, algo que não pode faltar, essencial para a recuperação muscular, né? E tem suplementos que agem diretamente, como são os próprios joints, que têm ação direta na articulação. Perfeito. E eu acho que você disse algo fundamental, né, que a gente sempre lembra. O foco da entrevista aqui está sendo a suplementação, mas para que esses atletas cheguem onde eles estão e eles tenham um bom desempenho, a base alimentar, o treino tem que ser fundamental, o sono, o controle do estresse, tem muita coisa que tem que ser pensada. E aí, nesse sentido, vamos pensar em um atleta que cuida de tudo isso. Então, a alimentação tá boa, treina direitinho, tem um treinador muito bom, cuida do sono, cuida do estresse. Qual vai ser a diferença entre um atleta que já está cuidando de tudo com ou sem suplementação? Aí entra naquela questão que a gente começou falando, né? De fato, quando você vai para a literatura científica, a gente acaba percebendo diferenças que para o dia a dia podem não ser diferenças tão grandes. Eu estava comparando isso com um atleta de CrossFit que eu acompanho, eu mostrei para ele que a cafeína aumentava em 13 repetições, né? Só que uma sessão de 150 repetições que ele ia fazer. 150, 13 é 10%. Isso é uma diferença absurda, às vezes do primeiro para o último colocado, né? Então, isso pode custar uma medalha para esse indivíduo. Não sei se o pessoal viu recentemente a diferença do primeiro para o segundo lugar no atletismo, na corrida de 100 metros. Foi algo que só conseguiu perceber com a imagem da câmera. Então, essa diferença que a gente considera pequena faz uma diferença. Pode ser responsável por fazer um atleta ganhar uma medalha ou não ganhar uma medalha. Então, a suplementação. Por isso que eu falei, é muito difícil você encontrar um atleta que não faça suplementação. É porque eles estão procurando todo e qualquer tipo de auxílio, obviamente legal, né? Não seja perigoso tanto para a sua saúde ou proibido. Eles vão procurar todo e qualquer tipo de auxílio. Alguns com uma comprovação científica maior, outros com comprovação científica duvidosa, mas é aquilo. É a meia que vai melhorar? A gente usa a meia. A meia cinza, a gente vai utilizar a meia. Então, a gente consegue perceber que existem protocolos, não só na suplementação, mas também na suplementação, que vão fazer diferença, e às vezes essa diferença pequena pode custar uma medalha. Para um atleta que passou 4 anos treinando, que ele puder fazer, ele vai fazer.
Com certeza. Se a meia ergogênica, que sei a meia. Uhum. Não. Mas por sorte a gente tem vários suplementos com um bom embasamento desse Exatamente. ergogênico. Luan, super obrigada por compartilhar aqui sua experiência. Fica aí, que já voltamos com a nutrição. Luan, no bloco anterior, a gente focou na suplementação para os atletas de elite, atletas de alto rendimento. Agora vamos dar uma olhada também em qual é o efeito, né, da suplementação para esportes de luta, mas para aquele atleta amador ou para o praticante, alguém que quer começar a competir, para eles faz diferença também a suplementação? Pode fazer, né? A gente até falou um pouco sobre isso, mas a base, por mais que a base seja a alimentação, e de fato ela é algo inegociável, usar suplementação sem uma alimentação inadequada é literalmente você desperdiçar um produto que poderia trazer um resultado a mais para trazer um resultado mediano. Então, de fato, quando você tem o ajuste da sua alimentação, o ajuste do seu treinamento, mesmo sendo um indivíduo que pratica, sei lá, luta por lazer, gosta de lutar ali, fazer o seu treino de jiu-jitsu, de capoeira, de judô, enfim, aí que são esportes de combate. Então, a suplementação ela pode trazer um auxílio para você melhorar a sua performance, e por mais que você não esteja buscando medalha, melhorar a performance faz você se sentir bem, faz você perceber que a evolução em esporte isso é algo muito interessante, porque às vezes a gente acha que o atleta, o praticante de exercício físico, ele está ligado na parte estética. Eu estou fazendo luta porque eu quero emagrecer. Tudo bem, emagrecer vai ser interessante para você. Mas quando você conseguir superar a sua meta, né? Ó, primeira luta eu perdi. Já na segunda, terceira, um mês, 2 meses, 6 meses depois eu estou ensinando. Então essa evolução que ele vai percebendo com o tempo é algo que vai fazer um bem enorme para ele. Então a suplementação pode ajudar ele a se recuperar melhor, pode ajudar ele a ter mais resistência de força, a ter mais força e se sentir melhor na prática de exercício físico. Nada melhor do que isso. Isso traz motivação, né? Faz você se sentir bem, você continuar na prática esportiva, uma realização física absurda, uma realização pessoal, né? Você melhorar a sua marca. Isso para quem está fazendo esporte é algo muito bacana, muito bom. Fantástico. Até porque assim, nem tudo é uma medalha, né? A Sim, resposta para o de alto exatamente. rendimento vai ser gritante, porque a diferença entre uma medalha e outra, mas se o objetivo é rendimento, a gente tem resultado independente do nível. Sim. E os suplementos usados são os mesmos? Ó, poderia ser, mas é difícil que seja. Por quê? A gente estava falando lá da resistência de força, né? A resistência de força que um atleta de olímpico é algo essencial para ele, para que ele consiga resistir durante o round, mas talvez não seja algo tão importante para um praticante de exercício físico, porque de fato ele está ali para se divertir e às vezes ele não vai trabalhar em sua máxima intensidade cada round. Mas pode ser interessante, por exemplo, uma creatina. A creatina, por mais que ele não utilize naquele momento, ele vai ter um ganho de força. Por mais que a beta-alanina não faça tão diferença, ele vai ter um ganho de força aguda que pode ser interessante. Né? Por mais que a cafeína não seja algo essencial, mas em um dia específico, às vezes, por exemplo, o pessoal da luta ou da corrida faz longão dia de sábado, né?
Em luta também, o pessoal tira um dia da semana, um dia no mês para fazer combates, para testar a sua capacidade. Naquele dia, você utilizar uma cafeína, ter um melhor de rendimento, ver a sua evolução, ver que aquilo contribuiu, pode ser interessante também. Então, por mais que o objetivo não seja o mesmo, potencializar ao máximo a sua performance para garantir uma medalha, melhorar a performance de forma aguda pode ser interessante. Então, a gente pode aproveitar, sim, alguns. Eu vejo suplementos de recuperação podem ser indicados também. Uma proteína, né? Um carboidrato, depender da rotina. Claro que um carboidrato é muito mais importante para quem é atleta por conta da rotina. Mas a creatina poderia ser utilizada em qualquer indivíduo que ele melhorar a sua força muscular. Então, o raciocínio em relação ao objetivo seria um pouco diferente, mas a gente poderia aproveitar grande parte desses suplementos sem nenhum tipo de problema. Perfeito. Luan, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Aproveitem muitas dicas que ele trouxe. Prazer conversar com você. O prazer foi todo meu. Fico muito feliz em contribuir, trazer um pouco do meu conhecimento, né, e agregar conhecimento com o pessoal que está assistindo aqui o programa. Prazer enorme. E para vocês que nos assistem, curtam, compartilhem com muito carinho da Nutri. A gente se vê. Fechamos! Ótimo. Que legal. Senão o Diego me mata. E já entra hoje, viu? Já vai estar. É?